dia a todos. Meu nome é Elisarbe, eu sou enfermeira, graduada pela Universidade Federal de Pelotas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da medicação e de alguns cuidados e orientações sobre a hipertensão arterial e a diabetes, tá? Por que é importante, gente, a gente falar um pouquinho sobre isso? Porque, primeiro, os pacientes que têm pressão alta e diabetes, eles não costumam nem verificar a pressão e nem controlar o diabetes, ou seja, a glicemia, tá? Então, assim, se a gente faz uso de uma medicação para alguma doença que a gente tem que ter um controle dessa doença. Se a gente não controla a doença, por que eu vou tomar remédio se eu não sei exatamente que efeito esse remédio está fazendo no meu organismo, certo? Além disso, a gente percebeu a nível de consultório que as pessoas não sabem o que tomam. Então a gente pergunta, o que você usa? Eu tomo um remedinho branquinho, eu tomo um remedinho amarelinho, eu tomo um remedinho rosinha. Sim, mas qual remedinho branquinho, qual remedinho rosinha, qual remedinho amarelinho, certo? Então a gente precisa ter consciência e saber o nome dessas medicações, para que elas servem, tá? Porque senão a gente pode fazer muita confusão, e a confusão leva muitas vezes ao agravamento dessas doenças, tá? Então assim, só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui 3 medicações, tá? 3 medicações que são para pressão arterial. Então, 2 branquinhas e uma amarelinha. Porém, se eu pensar só na cor, eu vou tomar remédio errado, correto? Outra coisa muito importante, tá? O nome da medicação. Por lei, toda a receita deveria vir com um nome genérico. Aqui na unidade de saúde a gente já faz a receita com o nome genérico, o nome do sal da medicação. Por exemplo, captopril, hidroclorotiazida, losartana potássica, propranolol e etc. Tá? Porém, a gente recebe, no SUS principalmente, conforme é feita a compra da medicação, vem alguma medicação com nome comercial, de acordo com o laboratório que ele é fabricado. Então, por exemplo, esse aqui, tá, veio da Prate com o nome de losartana potássica já grande. Então, interessante porque losartana potássica é o nome do sal da medicação e está com letra grande. Já, por exemplo, quando eu pego aqui o propranolol, nesta embalagem, atrás está escrito Sanpronol. Por quê? Porque este laboratório batizou o propranolol com este nome. Mas o que eu tenho que ver é aquele nome que está bem pequenininho, nem que eu tenha que usar uma lupa, mas eu tenho que usar e ver o nome bem pequenininho, que é o cloridrato de propranolol 40 mg. Porque o que eu uso não é o Sanpronol, é o propranolol, correto? E isso é muito importante porque às vezes chegam a brigar com a gente ali na farmácia e dizem assim, mas não me deram o remédio que eu queria, não era esse nome. Porque as pessoas estão olhando o nome grande aqui. E o nome comercial que a gente fala é um nome que, assim, quando a gente tem filho, a gente escolhe o nome que a gente vai dar, não é assim? E os laboratórios, conforme fabricam, também falam e dão o nome que eles querem para aquele remédio, tá? Outra coisa muito importante, tá, gente? Cada medicação tem uma coisa que a gente chama de meia-vida, tá? O que é meia-vida? Meia-vida é o tempo que esse remédio dura, o efeito dele dura no nosso organismo. Então, vamos supor, o captopril, que é uma medicação muito comum, muito utilizada, ela tem uma meia-vida de 8 a 12 horas. Tá? Então, assim, se eu tenho uma pressão que se controla, que está mais ou menos amena, dentro dos padrões exigidos, tomando um comprimido apenas de captopril, eu posso tomar ele de manhã e ficar o resto do dia sem tomar a medicação. Porém, ele vai durar em torno de 8 a 12 horas.
Mas, opa, para aí, de repente, a minha pressão subiu à noite, ou no meio da tarde, e está se mantendo alta no meio da tarde ou à noite. Então, o que acontece? Eu preciso, por isso a importância de eu verificar a pressão, porque daí eu vou precisar muitas vezes tomar, em vez de 2 comprimidos, para que eu ajuste a pressão em função da meia-vida da medicação, tá? Já a losartana, por exemplo, ela tem uma meia-vida em torno de 18 a 20 horas, tá? Mas na média dela é 18 horas. Por isso, em muitos casos, foi trocado. Quem usava, às vezes, 2, 3, 4 captopril por dia, às vezes passou a tomar 1 ou 2, 1 ou 2 losartanas por dia, porque a meia-vida dela é maior com apenas 1 comprimido. Então, a gente acaba trocando, né, para que vocês tomem menos quantidade de comprimidos com um efeito melhor, tá? Então, assim, ó, por isso é importante a verificação da pressão, tá? Em horários alternados e anotar essa pressão no cartão de vocês, correto? Bom, outra coisa que é importante salientar para quem faz uso de propranolol, tá? Ou atenolol, eles são o que a gente chama de beta-bloqueadores, tá? Eles são medicações usadas também no auxílio de diminuir a pressão arterial, mas eles também são, eles cuidam melhor, vamos dizer assim, do coração. E muito comum nas pessoas que usam os beta-bloqueadores é aparecer a frequência cardíaca um pouquinho mais baixa, tá? Por exemplo, as pessoas que usam o atenolol ou o propranolol sempre vão ter o pulso ou a frequência cardíaca um pouquinho abaixo do normal, que seria de 60 a 80, essas pessoas vão ter um pouquinho abaixo da média, tá? Isso é normal, então não se assustem se vier no eletrocardiograma ou se quando vocês verificarem a frequência cardíaca em repouso, ela estiver um pouco abaixo da média normal, tá? Muito bem. O hidroclorotiazida, que a senhora tinha me perguntado. O hidroclorotiazida, ele não é um antihipertensivo, tá? Ele é um diurético, certo? E ele ajuda na redução da pressão arterial. Porém, o que acontece? Alguém, por exemplo, geralmente ele é prescrito de manhã, certo? Por quê? Porque se ele é um diurético, ele vai aumentar a função do néfron, que é o órgão que faz o rim funcionar, e isso faz com que eu vá fazer mais vezes xixi, ou seja, eu vou urinar mais vezes durante o dia. Se eu tomar ele à noite, o que vai acontecer? Eu vou viver no banheiro, não vou dormir, vou estar cansada no dia seguinte e a minha pressão vai subir. Por quê? Porque eu estou cansada, eu não dormi direito. Então, é muito importante, e não raras as vezes, a gente pega o paciente e pergunta: ah, não, mas eu estou tomando aquele remédio branquinho à noite. Mas qual é o remédio branquinho? Muitas vezes ele toma o da pressão de manhã e o diurético à noite. Ah, o senhor dorme bem? Não, não durmo bem, porque eu vivo no banheiro. Aí você pensa que ele está com poliúria, que a gente fala que seria urinar demais, que ele está com diabetes. Não, ele só está tomando remédio errado. Então, é muito importante a gente, né, olhar essas coisas. Eu costumo orientar também a questão dos pacientes idosos, né, que moram sozinhos, principalmente, que a gente separe, muitas vezes, em caixinhas, ou aqueles pacientes que não sabem ler, que tem alguns que não sabem ler, que a gente também separe em caixinhas, tá? Tipo, de manhã, colocar um solzinho e a medicação que ele tem que tomar. De meio-dia, um prato de comida, alguma coisa que identifique que é horário de meio-dia. E à noite, pode ser uma luazinha, alguma coisa, e também separa essa medicação que ele vai tomar nesse horário. Porque nem todo mundo sabe ler, e os pacientes idosos, eles fazem muita confusão, né? Então, quem mora sozinho, os filhos, deveriam cuidar disso, mesmo que não more com os pais, mas vai lá, separa, orienta, vê se está tomando direitinho, conta quantos comprimidos, porque até outro dia a Joyce recebeu uma devolução
de medicação, né, de um paciente que veio a óbito, 2 sacolas cheias de medicação. Ou seja, esse paciente pegava o remédio, mas não fazia uso dele. Pois então não pegue, né? Deixa para outro que vai fazer um efeito melhor, né? Um uso melhor disso. Porque assim, não adianta eu pegar o remédio. Eu pego o remédio todo mês, mas não tomo. Então não adianta nada. Ter o remédio em casa não significa garantia de tratamento. A garantia de tratamento significa eu tomar o remédio certo, no horário certo e na quantidade certa, tá? Bom, outra coisa importante. Aqui em relação... Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação, mas vamos seguir aqui na linha da medicação. Diabetes. 3 remédios. Tudo bem que esses 2 são a mesma medicação, apenas com a dosagem diferente. E esse aqui, os 3 são para diabetes, certo? Doutor Carlos, o seu Carlos conhece bem o remedinho de diabetes. Então, assim, existe uma diferença. Aqui temos a metformina de 850 miligramas e 500 miligramas, tá? E aqui nós temos o glibenclamida, de 5 miligramas, que são os remédios, assim, além da glicazida, que a gente tem na unidade de saúde para tratamento da diabetes. O que é importante saber daqui, tá? O glibenclamida, pessoal, ele tem que ser tomado antes das refeições, porque senão ele não faz o efeito que ele tem que fazer, tá? Ele deve ser tomado antes e em seguida a pessoa deve comer, tá? Já a metformina, ela deve ser tomada após as refeições. E eu não posso inverter isso, porque senão o efeito já não é o mesmo, tá? Da mesma forma, uma coisa importante que eu esqueci de falar sobre o captopril, que a alimentação, ela diminui em 30% o efeito do captopril. Então, vamos supor, eu já tomo o captopril errado. E aí, eu tomo café e com o último golinho do café eu engulo o meu captopril. Já o meu estômago está cheio, 30% ali já é diminuída a ação do meu remédio. Então, o captopril, o ideal é que se tome 1 hora após a refeição, para que ele tenha um efeito, ou para que ele não perca mais 30% ainda do efeito dele, tá? Muito bem. Bom, falando um pouquinho de cuidados. Se eu tenho problema de pressão alta, tá? E de diabetes, eu preciso só tomar remédio? Vai resolver o meu problema? Vai ajudar, mas se eu não controlar a minha alimentação, não tem jeito, certo? Não existe milagre, tá, gente? Então, assim, eu falava na semana passada que aqui nessa região é muito complicado se controlar a alimentação, porque aqui as pessoas gostam muito do mousse, de uma nata, do queijinho, do açúcar, e a gente tem que ter esse cuidado em relação à alimentação, do chineque, né? Então, assim, se eu tenho um problema de pressão alta, eu tenho que cuidar com uma coisa chamada sódio, tá? Sódio é um sal que faz retenção de líquido e isso faz aumentar a pressão, além de danificar os rins. Muito bem. Onde eu tenho sódio? Só no sal de cozinha? Não. Eu tenho sódio até na água mineral. Outro dia, eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei semana passada. Outro dia eu fui comprar uma água mineral com gás de litro no supermercado e por acaso meu marido pegou e eu falei, deixa eu ver quanto que tem de sódio. Tinha 115 gramas de sódio na água mineral. E a outra que eu peguei tinha 11 gramas. Então, assim, às vezes a gente pensa, vou tomar água, muito bom tomar água, sim, é importante. Mas eu não posso tomar uma água que tenha 100 e tantos gramas de sódio, né? Porque eu vou estar tomando, é interessante, né? Eu vou tomar bastante sódio, vou sentir mais sede, vou tomar mais água, né? Mas só que eu vou estar enchendo o meu organismo com sódio, tá?
Além disso, eu tenho que ter muito cuidado com outras coisas que eu como, que são os produtos industrializados, tá? Enlatados, embutidos, linguiça, salame, queijos, tudo que vem enlatado, por exemplo, ervilha, salsicha, que às vezes vem enlatado, até hoje em dia até feijoada tem enlatado já. Então assim, todos os produtos que são industrializados, eles têm conservantes, eles têm sódio, eles têm uma série de sais ali que fazem a conservação desses alimentos. Então a gente tem que ter cuidado para não ingeri-los em excesso, tá? Aí vocês podem me perguntar, sim, Elisârio, então eu não vou comer mais nada? Não, a gente vai comer, né? De forma mais saudável possível, tá? Quando eu vou fazer a comida em casa, eu vou tentar usar o legume, a verdura, né? O arroz integral de preferência, tá? E vou botar sal na comida, mas o mínimo para dar aquele gosto, não excesso para me dar sede, tá? Outra coisa importante, em relação a diabetes. O diabetes, ele é uma doença que a gente pode ter N problemas com complicações do diabetes. Eu posso ter cegueira, se eu não cuidar do diabetes, posso chegar a perder os pés, as pernas, né? Posso ter necrose, posso ter problemas nos rins, certo? Então é assim, olha, é uma doença que ela é uma doença crônica, não tem cura, mas tem tratamento. Uma vez que ela tem tratamento, o tratamento não é só medicamentoso. Depende muito mais da minha boca e do que eu faço no meu dia a dia do que do remédio em si. O remédio ajuda sim, muito, né? Mas só o remédio não vai fazer milagre. Então, em relação ao diabetes, o que eu não posso comer? Doce, certo? Não posso comer doce. Mas existe um doce que a gente chama de, que ele é disfarçado, que é chamado de carboidrato. O carboidrato, onde eu encontro o carboidrato? No arroz, no pão, no macarrão, na batata, no cará, no aipim. Então, tudo isso é carboidrato. O carboidrato simples, tá? Quando ele entra no meu estômago, a molécula é quebrada, né? E aí automaticamente ele vira glicose. O excesso de glicose se transforma em gordura, tá? A glicose é açúcar. O excesso de açúcar se transforma em gordura. Pior, quando a gente chega lá pelos 40 anos, as mulheres e os homens em torno de 50, a gente começa a acumular aquela gordura que a gente chama de gordura visceral ou abdominal. E aí começa a formar aquela barriguinha, né? Aqui em volta do abdômen. Isso é extremamente prejudicial e se torna um risco para a doença cardiovascular, ou seja, um risco para a gente ter infarto e AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou o famoso, né, conhecido derrame, tá? Então eu tenho que ter controle em relação ao que eu como. O que eu posso comer e como eu devo comer? De preferência, que eu como em torno de 6 vezes ao dia, tá? Então, vou tomar meu café da manhã, vou fazer um lanchinho no meio da manhã, mas esse lanchinho não é um x-salada, é uma frutinha, um suco, uma gelatina, diet para quem for diabético, né? Castanha, que é muito bom, né? Que a gente chama de oleaginosas, que são importantes para o nosso funcionamento do intestino, elas são ricas em selênio, importantes para a tireoide, né? Importantes para o cérebro, tá? Vou almoçar, de preferência, muita salada, né? Uma proteína, que pode ser uma carne ou um ovo cozido, nada de frito, e um carboidrato saudável, né? Então não posso mais comer batata, nem aipim, nem nada? Pode, desde que você não misture. Se você vai comer batata, você não deve comer arroz junto, nem aipim, nem macarrão. Uma coisa de cada vez,
Ah, mas hoje na minha casa vai ter macarronada. Ótimo, coma sua macarronada e um monte de salada, mas não coma arroz, nem batata, nem aipim, nem cará, nem batatinha, nem nada disso, tá? É possível sobreviver assim? Com certeza, muito possível, e de forma saudável. À tarde, de novo, um lanchinho leve, a janta da noite ou um café, conforme o hábito da pessoa, tá? E depois a questão da ceia, que a gente fala, que pode ser de preferência um lanche leve, tá? Sobre o ovo, gente, tantas coisas têm se falado, né? Todo dia tem a televisão, programas de televisão, tem médicos falando, enfim. O ovo, ele virou um vilão muito tempo, né? Mas então assim, ó, o ovo ele pode ser comido desde que seja cozido, tá? O que traz o colesterol é a fritura. Claro que eu não vou comer 5 ovos por dia, né? Mas se você comer um ovo por dia, enfim, tem gente que nem costuma comer isso, a não ser alguns atletas que têm que comer um excesso de proteína, né? Mas o ovo é rico em proteína, então a gente não deve deixar de comer o ovo. Pode comer o ovo desde que seja cozido, ou em forma de omelete, tá? Mexido, não tem problema. O importante é que a gente coma, mas que não seja frito, tá? Bom, outra coisa importante é água. Tomar água. O ideal é que a gente tome em torno de 2 litros por dia, tá? Uma média de, essa aqui tem 510, seriam 4 garrafinhas dessa aqui. Então assim, se a gente tomar em média 2 litros de água por dia, né, a gente vai estar ajudando o intestino a funcionar bem, a gente vai estar ajudando as células a se renovarem, então isso ajuda no colágeno, né, a água não tem colágeno, mas ajudando a renovação das células, ajuda no colágeno, então a gente melhora a questão do rejuvenescimento, não fica tudo tão desidratado, né, principalmente as mulheres na menopausa, que a gente sofre tanto, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com a ingestão de água. Tá? Em relação à alimentação, outra coisa que eu queria falar, que é bem importante, é em relação aos alimentos integrais. Às vezes as pessoas me perguntam, tem diferença? Tem. Qual é a diferença? O alimento que não é integral, o arroz, o macarrão e o pão, por exemplo, eles são feitos de carboidratos simples, né? Como eu falei, ele cai no estômago, vira açúcar e em seguida ele é digerido. Porém, se você come, por exemplo, um prato de macarrão normal, não dá ali 2 horas você está com fome. O alimento integral, por ele ser menos processado, ele tem um tempo maior para ser digerido no estômago. Então, o que acontece? Eu tenho mais tempo de saciedade, ou seja, eu fico saciada, né, satisfeita por mais tempo. E isso faz com que eu acabe comendo menos. Se eu como menos, eu obviamente vou ou perder peso ou não vou engordar pelo menos, né? E isso faz com que o nível de saciedade também faz com que a gente tenha um tempo de liberação de uma substância chamada serotonina, que é a substância do bem-estar, do prazer, né, que tantas pessoas tomam hoje antidepressivos para liberar essa serotonina. Então, o alimento, quando eu estou saciada por mais tempo, essa substância fica mais tempo livre e eu me sinto melhor. Então, o alimento integral, ele ajuda nesse sentido também, tá? Por isso a diferença do alimento integral e do alimento não integral. Yara? Um dia me perguntaram, sim, mas se eu comer 10 colheres de arroz integral ou 2 de arroz branco, tem diferença? Claro que tem. É melhor você comer 2 de arroz branco do que 10 integral, porque a quantidade também faz a diferença, né? Não é porque é integral que eu posso fazer aquele pratão que as pessoas nem se enxergam do outro lado. Então eu tenho que ter bom senso em tudo que eu faço, tá? Outra coisa bem importante, que às vezes as pessoas têm uma relutância muito grande, atividade física.
A atividade física deveria ser uma prática desde quando a gente é criança. Muitas pessoas têm esse hábito, mas a maioria, principalmente aqui no bairro onde a gente está, não tem. Então assim, ó, quando eu falo em atividade física, eu não preciso jogar bola, fazer corrida, né, entrar numa academia. Pelo menos eu preciso fazer um alongamento, uma boa caminhada, pode ser em casa ou na rua, tá? Com um calçado adequado, não vou sair a caminhar de chinelo, porque isso vai me dar problema nos pés e depois nas articulações e na coluna. Então assim, a atividade física, ela também libera serotonina, que é a substância desse bem-estar, do prazer, e com isso eu posso diminuir a ingesta de muita medicação que eu uso. Tem gente que tem dores articulares simplesmente porque não faz nada. Ai, me dói tudo, eles falam, me dói as juntas, né? Então junta tudo e bota fora. Não é assim. Você deve se exercitar na medida do possível, é óbvio, né? Para que você não fique travado, não fique cada vez mais contraído. E isso leva a dores musculares e articulares, tá? Claro, lembrando que atividade física para quem pode, né? Mediante uma avaliação criteriosa, médica, enfim, tá? Pode perguntar. Entre esses exercícios, a natação está dentro, né? Quais ações? Não, a natação. A natação, com certeza. Natação, sim. Natação é excelente, é que nem todo mundo tem acesso, né? Mas a natação, a hidroginástica, né? Todas elas são muito boas e não tem impacto. Isso é muito bom para quem tem artrose. Isso. Excelente a tua pergunta, muito bom. A natação é bem interessante. Mas às vezes a pessoa não tem acesso, né, a uma atividade na água, então pode fazer uma caminhada, ou aqui mesmo na pracinha ao lado, tem a academia da terceira idade, também serve, pelo menos para a gente se exercitar. No caso, eu não posso caminhar aqui. Aí faz Até lá. posso caminhar, mas é Difícil, sim. Aí eu vou para... Muito bem. Gente, até aqui tá tudo claro, vocês entenderam o que eu falei, me fiz entender, na verdade? Alguma pergunta, alguma dúvida? Já sabem o nome dos remédios que tomam? Não é branquinho nem amarelinho, né? Lembrem de olhar atrás, reforçando, tá? Deixa eu pegar uma aqui, ó. Por exemplo, lembra aqui, vem um nome comercial e embaixo um nome genérico, tá? Que é o nome do sal. Olhem sempre esse nome pequenininho. Amene social. Certo? Tá? Porque é importante vocês saberem o que vocês usam. Então, eu acho que era isso. Não esqueçam de verificar a pressão, tá? E o controle da glicose, né? Que é o que a gente fala, controle do diabetes. Para quem não usa insulina e não tem um aparelhinho em casa, né? O Dr. Ronald comentou no início, pode vir fazer o controle aqui, que não é o ideal, né? Enfim, mas se não tem outra forma, venha fazer aqui. E o maior controle que vocês podem fazer, então, é com a ingesta, o que vocês comem, tá? E como vocês comem, tá? Mastigar bem os alimentos, comer devagar, para que vocês possam ter uma vida mais saudável.